estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor João Paulo Dias, de Geografia. E nesta aula vamos retomar o tema globalização, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor João? Isso mesmo, Dani. Obrigado. Olá, alunos. Vamos hoje a mais uma aula e hoje a nossa aula ela é um pouco diferenciada porque nós vamos fazer a discussão e a análise de algumas questões do PET de vocês. Lembrando, né, que as questões elas estão relacionadas com os conteúdos do PET, então é essencial que todos vocês façam a leitura, estudem o conteúdo do PET antes de responderem as questões, para que vocês consigam fazer essa análise entre o conteúdo trabalhado, né, o conteúdo que está apresentado no PET e as questões, para que vocês consigam fixar melhor esses conteúdos. Como a Dani já disse, né, o tema da aula de hoje, da discussão das questões, é a globalização e a sua relação com o meio ambiente. Nós vamos abordar aqui algumas questões ambientais, que elas são bastante importantes e elas estão relacionadas com as questões da globalização, com o processo de globalização. E nós vimos nas aulas que o processo de globalização, que é essa integração mundial promovida pelos meios de comunicação, possui uma relação direta com o meio ambiente, com a utilização dos recursos naturais do espaço geográfico mundial. Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Dani, você poderia ler, por favor, a questão número 1? Vamos lá. Essa questão está na página 45 do seu PET. Como percebeu no texto, o mundo globalizado é desigual, principalmente em relação à distribuição de riqueza, que muitas vezes fica concentrada nos países do norte. Observe o mapa e faça o que é pedido. Então vamos ao mapa. Esse mapa, ele também está no PET de vocês. O tema dele é Mundo, Distribuição da Riqueza no ano de 2017. E ele é um mapa bem interessante porque ele nos traz informações em relação à distribuição da riqueza. Só que esse mapa, ele é como se tivesse dois temas. Ele fala da distribuição da riqueza no espaço mundial e essa linha que está mais escura, que passa aqui em boa parte do globo terrestre, é a linha da regionalização norte-sul, que nós também trabalhamos em uma das aulas anteriores, que é um tipo de regionalização em que a gente observa que, predominantemente, os países do norte, que estão mais ao norte do globo terrestre, são países que eles tendem a ser mais desenvolvidos e os países menos desenvolvidos, eles tendem a estar mais ao sul do globo terrestre. Mas também, né, lembrando que foi até falado também na aula, no dia da aula que nós discutimos esse tema, que nós temos algumas exceções. A exceção mais clara que fica para a gente aqui, no caso, é a Austrália e Nova Zelândia, que estão aqui no continente da Oceania, que são países desenvolvidos, apesar de estarem mais ao sul do planeta, né? Eles estão mais próximos ali do Polo Sul, estão no hemisfério sul, digamos assim. E aí, a análise que a gente faz desse mapa é a seguinte: quanto mais escuro tiver o país, quanto mais vermelho escuro tiver colorido o país, maior vai ser o PIB per capita, que nós vamos ver daqui a pouco o que quer dizer. Maior vai ser o quê? A concentração da riqueza. E quanto mais claro tiver o país, menor vai ser a concentração da riqueza. Dessa forma, até adiantando um pouco a discussão de uma das questões, a gente consegue fazer uma análise de onde, em quais partes, em quais regiões do mundo está concentrada a riqueza, a maior parte dos recursos financeiros aí, que, consequentemente, vão proporcionar uma qualidade de vida melhor para essa população. Porque, lembrando
que nós temos o desenvolvimento socioeconômico, que vai ser o desenvolvimento econômico e também social. Quanto mais recursos financeiros o país ele possuir, e quanto melhor forem as políticas públicas desse país, melhor, né, vai ser a qualidade de vida das pessoas daquele país. Então, o mapa ele nos permite fazer essa análise aqui. Então, vamos lá. Cite três, a questão 1, ela se divide em 3 questões, A, B e C. E aí nós temos aqui, cite 3 países que possuem o PIB per capita superior a $50 mil. Cite 3 países que apresentem o PIB per capita entre 20 e 50 mil dólares. E que continente apresenta o maior número de países com PIB per capita inferior a $1.000. Mas vamos lá, antes de responder essa questão, eu falei vários termos aqui que talvez eles podem parecer um pouco estranhos para vocês aí de casa, né? Então, apesar de terem estudado, mas podem ter esquecido, a gente vai relembrar um pouco qual o significado desses termos. PIB. O PIB, ele é o Produto Interno Bruto. O que seria esse Produto Interno Bruto? O PIB, ele vai apresentar toda a riqueza que o país produz. Então, o PIB, ele vai nos dar uma análise econômica, do país. O PIB per capita, ele corresponde justamente ao PIB total dividido pela população do país. Então, quando a gente analisa o PIB per capita, ele vai ser justamente esse dinheiro dividido pela população. Isso quer dizer o quê? Que o PIB per capita, ele vai fazer uma relação da economia com a sociedade. E aí a gente conclui, por exemplo, um país que tem uma população muito grande, que tem muita gente, a população é bastante elevada, para que ele tenha um PIB per capita elevado, ele vai ter que ter um PIB total muito, muito grande, né? Muito, muito poderoso, digamos assim. Se a gente for analisar, por exemplo, a China tem uma economia muito forte. A economia somente da China, ela tem um desenvolvimento bastante significativo. Só que a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, quando a gente faz essa conta do PIB chinês dividido pela população chinesa, nós temos um PIB per capita que ele vai ser um pouco menor. E aí é por isso que a China, apesar do seu grande poder econômico, ela ainda é classificada como um país emergente, porque está em processo de desenvolvimento socioeconômico. Tem uma economia bastante desenvolvida, só que as políticas públicas, que são as políticas que atendem às demandas da sociedade, elas têm alguns problemas ainda, tá? E aí, dessa forma, a gente conclui, né, como eu disse, essa relação direta que existe entre a economia do país e a população daquele país. Eu gosto muito de voltar, né, neste tema, porque nós temos o costume muito de analisar assim, país rico, país pobre, né? Se nós analisarmos nesse aspecto, o Brasil, economicamente, ele é um país rico. Só que nós temos problemas sociais graves. Então, quando a gente analisa a riqueza somente do país, a gente poderia falar assim, não, o Brasil é um país desenvolvido. A gente poderia falar dessa forma. Mas como o desenvolvimento ele é socioeconômico, ele é fruto dessa relação que existe entre a economia e a população, e a sociedade, e as políticas públicas, a gente conclui o quê? Justamente que nós temos problemas sociais que eles estão relacionados, dentre outros fatores, muito a esse cálculo aqui, né? Se nós temos uma economia bastante forte, mas nós temos uma população grande, isso vai resultar o quê? Em alguns problemas sociais aí, que muitas vezes são graves e aí impedem ou atrasam um pouco este desenvolvimento. Exatamente, esse desenvolvimento dos países. Então vamos lá. Então, fazendo a análise do mapa que nós vimos no início, cite 3 países que possuem PIB per capita superior a $50 mil. Nós temos então ali como exemplo os Estados Unidos da América, a Noruega e a Suécia. Tem outros países, mas nós escolhemos esses 3
porque são países que são mais falados, que são mais conhecidos, né? Letra B, cite 3 países que apresentam PIB per capita entre 20 e 50 mil dólares. E aí nós temos o Canadá, a França e a Alemanha. Uma coisa importante de lembrar é que Canadá, França e Alemanha também são países desenvolvidos, né? E aí, quando a gente faz essa análise de desenvolvimento, nós temos um grupo de países desenvolvidos, mas dentro desse grupo nós temos países que eles têm uma economia mais forte, né? Maior e ainda mais forte. Então, o fato do PIB per capita de Canadá, França e Alemanha, ele ser menor do que o dos Estados Unidos da América, por exemplo, não classifica esses países aqui como países subdesenvolvidos, mas classifica esses países o quê? Com o PIB per capita, que ele vai ser um pouco inferior, no caso, os Estados Unidos, a Noruega e a Suécia, né? Mas continuam sendo países desenvolvidos. E a letra C, que continente apresenta o maior número de países com PIB per capita inferior a 1.000 dólares? E aí eu vou retornar lá no mapa para a gente poder fazer essa análise. Lembra que eu falei com vocês no início que quanto mais claro, né, tiver colorido aqui o país, menor tende a ser o desenvolvimento socioeconômico, porque o PIB per capita ele vai ser menor. E aí quando a gente observa aqui que nós temos o continente africano, né? E aí vamos só fazer um paralelo aqui, que é o seguinte, que é a geografia dos continentes. Nós temos aqui a América, a Europa, a Ásia, Oceania, a África e a Antártida. É sempre bom retornar nesses conceitos, porque muitas vezes os alunos têm um pouco de dificuldade em reconhecer os continentes. E aí, quando a gente faz essa análise aqui, o continente africano, que é esse continente aqui, ele vai ter os países, uma grande quantidade de países com a coloração mais clara, que indica o quê? Que o PIB per capita, né, fruto desse cálculo aqui, do cálculo que nós temos aqui da relação PIB e população, ele vai ser menor do que, ele vai ser menos que 1.000 dólares. E aí, se nós temos um PIB per capita menor, isso indica um menor desenvolvimento socioeconômico desses países. Então, respondendo essa questão, o continente africano ele vai ter o maior número de países com PIB per capita inferior a 1.000 dólares e, consequentemente, a maior quantidade de países que se classificam como países subdesenvolvidos. Na página 54 do PET 3, semana 3, nós temos essa questão. Você poderia ler, por favor, Dani? Vamos lá. Explique a afirmação a seguir e dê alguns exemplos. Algumas sociedades utilizam os recursos naturais, muitas vezes de forma predatória ou abusiva. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise dessa afirmação, que ela é muito verdadeira. Nós discutimos ela também aqui nas aulas, e ela é muito importante de ser feita. A utilização exagerada e descontrolada dos recursos naturais resultam em graves impactos ambientais que podem comprometer a disponibilidade de recursos essenciais à sobrevivência. Nós fizemos essa análise aqui nas aulas justamente discutindo isso, porque nós temos que pensar o seguinte, que o processo de globalização, ele requer uma grande utilização dos recursos naturais como matéria-prima para a produção, né, dos produtos que são comercializados aí no mundo como um todo. E aí, quando a gente faz aquela relação entre consumo e consumismo, na medida que o consumismo, que é aquele consumo exagerado e muitas vezes desnecessário, na medida que o consumismo ele cresce, nós temos um aumento da produção e, consequentemente, nós temos um crescimento muito grande da utilização da matéria-prima. E como essa matéria-prima ela vem da natureza, então nós temos aí uma série de problemas ambientais graves que podem comprometer a nossa sobrevivência, porque podem comprometer a disponibilidade de recursos naturais
que são essenciais para a nossa sobrevivência, tanto a nossa, né, enquanto seres humanos, como também a sobrevivência dos outros seres vivos do planeta, né? Então, quando a gente tem uma utilização exagerada desses recursos, ela compromete, a gente pode concluir o quê? Que essa utilização exagerada, ela compromete a vida no planeta. E aí nós temos que ter um controle, né, e uma noção muito maior aí dessa questão ambiental do mundo. E a gente pode citar como exemplo desses impactos, né, o desmatamento da Mata Atlântica em virtude da urbanização e da industrialização. Lembrando que a Mata Atlântica ela é um tipo de vegetação muito presente na região sudeste, né, nas regiões litorâneas também, que são as regiões mais concentradas de população no país. Quando a gente faz essa análise de onde estão as grandes cidades e a gente compara com o mapa original da Mata Atlântica, a gente percebe o quê? Que justamente as grandes cidades brasileiras, os locais com maior concentração populacional, no caso, são os locais em que tiveram maior impacto ambiental, né, da Mata Atlântica. Nós temos também a poluição dos rios, dos cursos d'água, que é um resultado muito triste e problemático dessa degradação ambiental. O desmatamento da Amazônia, que até os dias atuais é um grave problema que nós temos no país. Uma informação importante é que grande parte da umidade, né, das chuvas que nós temos em boa parte do território nacional, principalmente do Sudeste, ela vem da Amazônia, né? Então, o desmatamento da Amazônia pode resultar em consequências gravíssimas na vida, né, de muitas pessoas, de grande parte da população brasileira, além da perda que a gente vai ter aí em biodiversidade também. E os impactos ambientais e humanos da mineração, que a gente percebe aí, que é uma atividade econômica que gera graves impactos ambientais e impactos humanos também, como a gente pôde ver aí nos últimos tempos. A próxima questão, você poderia ler, por favor, Dani? Vamos lá. Está na página 54 e 55 do seu page. Os recursos naturais são subdivididos em dois grupos, conforme as suas capacidades de se manterem disponíveis ou não na natureza, após a utilização pelas atividades humanas. Existem, assim, os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Preencha a segunda coluna, conforme os itens enumerados na primeira, identificando quais recursos naturais são renováveis e quais não são. Obrigado, Dani. Vamos lá, então. Então, gente, relembrando que nós falamos nas aulas também, nós temos recursos renováveis, que são aqueles recursos que, mesmo sendo utilizados, a natureza consegue fazer a recomposição deles. E dessa forma, os impactos ambientais da utilização desses recursos renováveis, eles vão ser menores. E os recursos não renováveis, que são aqueles recursos que a natureza ou ela não consegue recompor, ou então, para que ela consiga se recompor, para que esse recurso consiga se recompor na natureza, demora-se milhares, né, de anos. E aí nós temos essa questão, uma questão do PET também, que pede para fazer uma relação de colunas. E aí, nós vamos respondê-la aqui agora. Eu até gostaria que a Dani ela respondesse para a gente aí. Os renováveis seria a água, os vegetais, a luz solar, as florestas, o ar e os biocombustíveis. E os não renováveis seriam o ouro, o diamante, o solo, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. É isso? Exatamente, isso mesmo. E aí a gente percebe que muitos desses recursos, a gente percebe claramente que eles causam impacto ambiental. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é um recurso energético bastante utilizado no mundo como um todo. A gente pode dizer assim, que o mundo ele é muito dependente do petróleo, e o petróleo ele é um recurso não renovável e que, além disso, causa grande impacto ambiental, porque ele resulta na queima, né, dos combustíveis, que polui o ar, destrói a camada de ozônio e vários outros fatores. Né? Por hoje a gente fica por aqui.
Teria muito mais assuntos para a gente poder discutir, mas o nosso tempo ele é limitado. Agradeço a atenção de todos, estudem bastante, não deixem de realizar as atividades e principalmente fiquem em casa.